Olá, bom dia. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu dia, para a sua semana, hoje. No livro de 1 Reis, no capítulo 6, versículo 7, diz que edificavam a casa do Senhor com pedras já preparadas, com madeiras, mas nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu enquanto edificavam a casa do Senhor. Por muitas vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, Deus não está nos vendo. A situação que nós estamos passando, os momentos difíceis que atravessamos, parece por muitas vezes Deus está alheio, mas Ele está trabalhando. O texto diz que não se ouvia martelo, não se ouvia nenhum instrumento, não se ouvia machado, mas no entanto a casa do Senhor fora edificada. Isso nos ensina que Deus por muitas vezes trabalha em silêncio, sem barulho. 7 anos e meio construindo o templo, e a primeira carta dos reis nos diz que não se ouviu barulho. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que está triste por causa do silêncio de Deus. E silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você pode esperar em silêncio. O Salmo 13, versículo 3, Davi diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Davi sente a ausência de Deus, a distância de Deus, o silêncio, a dor do silêncio de Deus. Mas Deus está trabalhando. Davi continua angustiado. No Salmo 22, 2, ele diz assim: Deus meu, eu clamo de dia, não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Por muitas vezes acontece comigo, com você, parece que Deus não nos ouve. O silêncio de Deus é uma escola para nós, uma escola que nos ensina a lição da rainha de todas as virtudes, a perseverança. Perseverar, mesmo no silêncio de Deus, mesmo parecendo que Deus não está nos vendo e nem nos ouvindo. O profeta Isaías diz que ele trabalha, Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Talvez eu esteja falando para pessoas aflitas. Talvez esse vídeo está chegando para uma pessoa desesperada, que parece que está só, enfrentando o terrível silêncio de Deus. Mas eu quero te dizer, eu quero animar você nesse dia, nesta semana. Deus está do seu lado. Deus está te vendo, sim. E silêncio não é ausência de Deus. Ele está preparando você. Ele está trabalhando por você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito: as coisas que os olhos não viram,
os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração de homem algum. São as coisas que Deus tem reservadas, as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que Ele ama. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus ouve, Deus vê, mesmo no silêncio de Deus. Continua acreditando em Deus. Não desanime, não se renda, não se entregue, não desista, não volte atrás. Êxodo capítulo 6, versículo 5, diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel. É Deus dizendo: eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança com eles. Queridos, Deus ouve, Deus vê, Ele lembra, Deus tem memória, Ele não esqueceu você, Ele tem o teu nome gravado na palma de sua mão. Jamais, ainda que a mãe esqueça do filho que carregou no ventre, de modo que não se compadeça dele, todavia Deus não esquecerá de ti. Lembre-se, não se ouviu machado nem martelo, contudo a casa do Senhor, o templo do Senhor, fora edificado. Mesmo no silêncio, Deus está fazendo por você. Que Deus abençoe você que está ouvindo esse áudio, que está vendo. Que Deus conforte você, que essa palavra atinja o teu coração, fazendo você olhar para os céus e saber que existe um Deus trabalhando em seu favor, mesmo em meio ao silêncio. Deus abençoe. Deus abençoe.